A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas lançou nesta sexta-feira o selo 2016 do programa de brigadas contra o Aedes aegypti. Esta é apenas uma das ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. E para falar sobre essa iniciativa e os dados das doenças ocasionadas pelo Aedes, eu converso nesse exato momento no Estúdio Glass do Amazonsat com a Raquel Tapajós, ela que é assessora técnica da FVS. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Amazônia. Boa noite, tudo bem? Tudo. Explica pra gente, Raquel, como surgiu a ideia de fazer um sistema de brigada nos órgãos públicos aqui do estado do Amazonas? Que a FVS lançou em 2016 o programa de brigadas na iniciativa de que os servidores públicos possam identificar no seu local de trabalho os focos do mosquito e possam eliminar lá, visto que a maioria das pessoas passam a maior parte do dia dentro do seu ambiente de trabalho. Agora, como é que funciona a capacitação desses brigadistas? O que tem no conteúdo programático? Exatamente, a FVS ela apresenta informações a respeito do ciclo do vetor, do modo de transmissão, passa informações sobre dados epidemiológicos da doença, sinais e sintomas da doença, como identificar essas doenças, né, para orientar a buscar os serviços de saúde e também passa todas as diretrizes do programa de brigadas, né? Como deve se estruturar o programa dentro da sua instituição, como a FVS vai monitorar esse programa nas instituições estaduais e como deve ser colocada em prática a atividade do checklist de 10 minutos contra o Aedes. Agora eu te pergunto, vai ter todo um trabalho de fiscalização dos brigadistas nos órgãos públicos em que trabalham, porém a FVS vai continuar acompanhando, esse trabalho continua. Exatamente, a FVS tem o papel de capacitar essas instituições e de monitorar atividades. Então existe um cronograma após a capacitação para fazer a implantação do selo nessas instituições, à medida que eles já estiverem com todas as brigadas capacitadas e implantadas. Existe um cronograma de monitoramento da atividade, onde a FVS vai vistoriar essas instituições com uma determinada frequência estabelecida de acordo com o programa, para verificar se a atividade do checklist dos 10 minutos contra o Aedes está sendo mantida conforme foi orientada no treinamento. Agora, fala para o nosso telespectador quais são as 10 medidas, pelo menos algumas, principais no combate ao mosquito Aedes aegypti. Na verdade, é importante que a população utilize o modelo padrão do Ministério da Saúde, que é o checklist com os 10 minutos, para verificar possíveis criadouros do vetor dentro da sua residência, do seu ambiente de trabalho. Então, vistoriar vasos de plantas, né, se as caixas d'água estão tampadas, verificar se existe o acúmulo de água em copos descartáveis ou tampas de garrafa PET, se o lixo está armazenado adequadamente. Então, qualquer outro criador local que possa armazenar uma quantidade de água e que dali seja um ambiente favorável para a reprodução do vetor, é possível que tenha reprodução. Então é importante que as pessoas verifiquem pelo menos uma vez na semana, na intenção de que o mosquito leve em média 7 a 10 dias para se reproduzir nessa fase aquática. Então é mais fácil a gente eliminar o mosquito antes que ele entre na fase adulta. Agora, Raquel, a gente se preocupa muito com relação ao Zika nesse exato momento. Então, todas essas suas medidas são essenciais para a gente evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Mas também a rede de esgoto, ela deve estar bem elaborada, deve ter um programa muito bem executado pelos poderes públicos, até porque a gente pode correr riscos também. Independente de qualquer outra medida que o setor público possa tomar, mas existe toda uma conversa a respeito disso com as instituições públicas, exatamente por isso que a gente vem trabalhando as brigadas com as instituições públicas. É importante lembrar que cada cidadão deve assumir a sua responsabilidade nesse papel. Então é importante nesse momento que cada um tenha consciência de que deve evitar a formação desses criadouros e assim a gente vai evitar grandes epidemias dessas 3 doenças que vêm sendo aí comentadas constantemente na mídia e que vêm assustando com as possíveis consequências que podem trazer.
O interessante é que esse trabalho é conjunto. Não sei se você concorda, Raquel. Não é somente o poder público que tem que trabalhar, mas as pessoas no ambiente do seu lar, na faculdade, no seu ambiente de trabalho, porque não adianta haver medidas do governo se a gente não faz o nosso papel dentro de casa. E essas ações do governo federal com as Forças Armadas provam muito isso. As Forças Armadas chegam, visitam a residência de uma pessoa e lá encontram diversos focos do mosquito Aedes aegypti. É uma tarefa tão fácil, de repente, um dia você consegue cumprir as 10 medidas. Você acredita nisso? Exatamente. A gente vem trabalhando nesse momento com as instituições públicas, mas a gente pretende também que esses servidores levem esse novo comportamento para as suas residências e que possam divulgar isso com seus familiares, com os amigos e que a gente tenha também essa mesma iniciativa nas suas casas, né? Todas as ações educativas são trabalhadas em cima dos 10 minutos. Então, é possível que as pessoas apliquem nas suas instituições e levem esse comportamento para as suas residências. A participação de todos é fundamental nesse processo. Agora, como estão os registros de dengue, chikungunya e zika no estado do Amazonas? A gente vive aí um noticiário em todas as emissoras de TV, não só da região amazônica, mas do Brasil e até do mundo, falando sobre os casos de zika, que são preocupantes. Bom, nós temos até o dia 15 de fevereiro mais de 1.200 casos notificados de dengue no estado do Amazonas. 101 deles já foram confirmados, 101 casos de dengue no Amazonas. De chikungunya, nós temos aproximadamente 5 casos notificados ainda esse ano em investigação. De zika, foram mais de 300 casos, aproximadamente 460 casos notificados. 30 já foram confirmados e os demais estão em investigação. Agora, o Amazonas, ele é um dos únicos estados do país que não tem registros de microcefalia ligadas à zika. Procede? Até o momento, nós não temos casos de microcefalia relacionado ao Zika vírus. Os primeiros casos de Zika vírus foram notificados no Amazonas em agosto do ano passado. Então, todas as gestantes que foram notificadas como suspeitas de caso de Zika vírus estão sendo acompanhadas, né, até o momento do nascimento para verificar se essa criança pode ter nascido com microcefalia ou não. Até o momento não temos registros de microcefalia relacionada ao Zika vírus no Amazonas. Agora tem uma outra doença que preocupa muito os amazônidas. Ela é muito específica do nosso clima, da nossa floresta, que é o caso da malária. Aumentaram os registros no estado do Amazonas? Nós tivemos um pequeno aumento no ano de 2014, mas a FBS, junto ao governo do estado, já lançou um plano de intensificação e de controle da malária em alguns municípios do Amazonas, municípios esses que apresentaram um certo aumento no número de casos, e a situação já está sendo trabalhada intensamente nesses municípios. E no caso da malária, quais são os cuidados que o nosso telespectador, principalmente que está nos assistindo do interior, de Altamira, no Pará, enfim, para que eles possam também evitar? Basicamente, a população precisa evitar a exposição ao vetor nos horários de pico, normalmente no amanhecer e no anoitecer. Então, procure usar roupas de manga comprida, calças compridas, né? Evitar tomar banho no leito dos igarapés, né? Se possível, utilizar repelentes, enfim, mosquiteiros, né? Telar suas casas, portas e janelas. Permitir o trabalho do agente de saúde na sua comunidade, sempre que for necessário trabalhar, a questão do controle vetorial, também do diagnóstico dos casos, enfim, basicamente seria isso. Agora, muito obrigada, Raquel Tapajós. Eu sei que esse horário é um pouco complexo, até porque vocês têm diversas atividades a serem realizadas, palestras, e hoje também sexta-feira, mas foi um momento da gente explicar para o nosso telespectador o quanto é importante esse trabalho conjunto com a FBS, também com os demais órgãos envolvidos no combate ao mosquito Aedes aegypti. Obrigada. De nada. Eu que agradeço.